Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e estamos aqui novamente para falar hoje de memória. No episódio de hoje, o tema é Memória Fit Patrimônio. Embora a história não tivesse uma relação muito concentrada na questão de memória, justamente porque não se viam a cientificidade dentro do campo da memória, as pessoas elas dividiam isso, porque a memória ela é algo que não compreende um pensamento linear, né? Se nós todos estivéssemos numa festa agora e uma pessoa tropicasse e caísse, todos nós veríamos a situação, alguns de nós iam rir, outros iam chorar, outros não iam entender, outros seguiriam sua vida e alguém poderia chamar a ambulância ou não. Então cada um de nós teria uma percepção diferente daquele fato, daquele momento que aconteceu. E isso, para as outras áreas da vida, vai acontecer como sempre. No último vídeo, a gente falou sobre os museus e que eles vêm trabalhando com a preservação do conhecimento e a preservação da história da humanidade. E aí cabe o questionamento de que essa preservação, ela parte por qual motivo, né? Ela vem de qual sentido? Ela vai contar a história de uma família, ela vai contar a história de alguém que representava alguém importante para o país, de que maneira isso vai acontecer. Então, a relação de história e memória, ela tem esse elo de apego, né? Que é algo positivo, mas que também pode ser algo negativo, dependendo de contexto de como ela vai ser aplicada, né? Recentemente a gente tem vários exemplos no Brasil, através das eleições, de situações que eram para ser conclusivas, né? E aí a gente descobriu que não e que o buraco é um pouco mais embaixo. Então essa relação de memória, ela favorece na mesma proporção que desfavorece o movimento da história para o conhecimento, né? E aí a gente traz um aspecto dentro da memória e a história que é o patrimônio e a preservação desse espaço. E também, enquanto a gente traz esse tópico para conversar e discutir um pouco, a gente tem que estar sempre com a anteninha levantada, estar sempre em estado de alerta, porque muitas das coisas que a gente tem lidas por patrimônio hoje são referências a coisas europeias, né? São referências aos povos europeus e isso, em certo ponto, acaba ultrapassando algumas linhas e faz com que a gente deixe, né, o sagrado brasileiro de lado porque não considera como uma cultura, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falando assim, porque isso aqui não é música, não. E aí não é música porque tá em português, né? E aí estão tocando num ritmo brasileiro. Porque se pegasse a mesma letra e tocasse, sei lá, num rock do AC/DC, todo mundo amaria. Então, essa ideia de valorizar o de fora, essa perspectiva, né, de vira-lata, de o que vem de fora é melhor que o nosso, ela foi construída através do patrimônio. A gente teve o Botafora, que foi um momento muito famoso para a gente, principalmente do turismo, quando vai falar sobre a questão de a importância do planejamento da cidade, né, dessa criação de espaço de memória, onde os de fora não se viam representados, obviamente, né? Aqui não era a terra deles, era um lugar totalmente diferente, era uma situação totalmente atípica. E isso não impediu que eles criassem espaços de memórias, estruturas, prédios, todos eles baseados nas vivências deles de Europa. E aí essas relações de memória, elas ficam perpetuando e seguem se valorizando a partir desse pacto que existe entre a realeza, nesse sentido, né? Então aí dá brecha para outros tipos de discussões, né? Porque, por exemplo, a medida que representa um público vai representar o outro. Essa memória, ela é uma memória histórica, uma memória social, é de um grupo individual, de um determinado grupo, né? São tópicos que a gente vai trazendo para dentro porque refletem na forma como as pessoas vão consumir o turismo. A gente tem casos muito específicos sobre situações diferentes, mas que provocam dor. Mas em alguns casos ela provoca raiva, ela provoca esse incontentamento como sociedade, de onde já se viu o que os alemães, né, os nazistas fizeram com os judeus, e aí a gente fecha os olhos para situações mais próximas da gente, como a escravidão. Que, né, até 150 anos atrás a gente ainda tem resquícios disso, né? Hoje o nosso sistema, ele prevalece em cima disso.
E que mantém, né? De que forma a gente mantém? A gente consegue trazer o conhecimento para as pessoas que foram expostas a esse tipo de situação, de condição, né, que era subhumana, ou a gente simplesmente ignora isso porque não era de fato um problema nosso. E aí a gente enriquece a história, né, de cultura do europeu, porque ele veio, ele conquistou brevemente, à mesma medida que a gente coloca os indígenas como selvagens, né, e outros estigmas dentro de minorias que estão aqui no Brasil. Então, com esse exemplo, né, eu queria deixar bem pontuado a questão de que, ao mesmo tempo que a memória ela pode fortificar o movimento, ela também pode esmaecer, né, ela pode enfraquecer a nossa identidade, né, a nossa ideia de cultura, justamente porque ela não é unânime, né? Concordamos em não concordar. Ela é unânime em não ser unânime. Porque ela vai atravessar cada um de uma maneira diferente, não tem como a gente falar isso. E o conceito de memória, né, esquerdo vai dizer que não há tempo sem um conceito de história, de memória, e não há presente sem um conceito de tempo. Não há realidade sem memória e sem uma noção de presente, passado e futuro. Justamente, né, nesse ponto, onde a gente apresenta que elas andam juntas, né? Por mais que tenham uma queda e outros não aceitem como ciência, né? A gente ainda consegue entender que elas andam juntinhas ali. São irmãs, né? Estão ali na mesma. Então, além de propor esses debates, né, essas reflexões acima dos movimentos, dos monumentos, dos espaços de memória, a gente consegue refletir também sobre a própria cidade que a gente está. Então, de que maneira isso nos é apresentado, de que jeito isso é montado, né? A estátua para o prefeito é colocada no ponto central, no melhor de todos, e para aquela representante de bairro, ótimo, para aquela representante de bairro que fez muito mais, que brigou com todo mundo, é feito colocado o nome de uma rua, sabe? As proporções elas são diferentes. E questionar isso não é ruim, né? A gente pode questionar isso. A gente tem que questionar o porquê de tudo isso está acontecendo, de que maneira ele nos é apresentado, né? De que jeito a gente entende essas mudanças e no que isso afeta na memória, não só de quem já passou, teve contato com essas pessoas, mas naquilo que vai vivenciar e passar para frente. Tá? E aí a gente pode fazer alguns links, né, para concluir essa aula, de que a memória social ela vai fazer essa ligação com o passado, na mesma medida de que ela traz, né, uma relação forte com o futuro. A gente olha para o passado para poder caminhar para frente. E ela vai representar alguns grupos nesse contexto e cabe a nós, uma nova geração com mais responsabilidade, com mais acesso, né, com novos acessos a conhecimento e algumas outras áreas, desenvolver isso para que ela não se perca no meio desse sistema, né, que a gente vive e que muitas vezes fortalece sem ao menos saber. E além disso, a memória aqui ó, eu anotei, né, até bonito, patrimônio como expressão da memória social, que são os espaços que a gente vai ter ali, né, que inclui, pode ser um monumento, pode ser casa, pode ser prédio, pode ser outros tópicos, né, outras instalações, mas que contribuem para a memória social da vivência daquele espaço. Não somente a parede, o prédio em si, mas aquilo que foi exposto ali dentro e ele contribui para a memória social de um povo. E aí a preservação desse espaço, a preservação dessa memória, ela tem que vir com responsabilidade. Por quê? A gente... Tem até uma frase da Maria Carolina de Jesus que ela fala assim, não gosto do mundo do jeito como ele está, né? E comigo ele vai mudar. Estou parafraseando ela, não lembro ao certo a ordem, porque é justamente isso, né? O poder e a responsabilidade do que preservar ou não, o do mundo que a gente quer, ele está nas nossas mãos, né? Hoje, e isso ele vai tanto para a vida profissional, né, pessoal, quanto pessoal, e a gente consegue replicar isso de outras maneiras com responsabilidade e fazer com que as coisas vão se alterando e a gente traga novas referências, que se reconheça patrimônios indígenas, que se reconheça patrimônios quilombolas, que se reconheça patrimônios ligados à comunidade LGBT, às mulheres, né, a todas essas pessoas
que estão envolvidas na construção e na manutenção do sagrado brasileiro, que é a cultura, e aí a gente consiga chegar perto daquele mundo que a gente almeja para todas as pessoas. Isso, além de enriquecer, né, e manter a nossa identidade como povo brasileiro, ainda propõe outros alcances, né, tanto para a memória material e imaterial, a questão de cultura, até nas relações de conflitos, controvérsias, tudo isso enriquece o debate, porque se fala sobre, se aplica sobre, e a gente replica isso de uma maneira muito mais natural e pensativa. Acredito que seja isso. Novamente, alguns textos bases ali disponíveis. Se vocês tiverem algo para acrescentar, algo para comentar, fiquem à vontade na nossa sala do Classroom. E acredito que é isso. Certinho? Um abraço!